Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Bom, então hoje a gente tinha uma mini pessoa para participar da live e essa pessoa acabou dormindo, então a gente vai respeitar esse momento, mas era meu sobrinho e a gente ia fazer uma pequena demonstração aqui da prática de mindfulness em crianças. Mas de qualquer forma eu queria deixar então duas sugestões para fazer com eles, baseado naquele livrinho que eu mostrei, e aí eu vou de novo tirar foto e coloco aí, que é dois exemplos básicos. Né, que a gente vai fazer aqui, pedir para a criança sentar e fechar os olhos e prestar atenção nos sons. E aí, com poucos segundos, você chama ela pelo nome dela e pede para que ela fale que som que ela estava prestando atenção. E aí ela tá prestando atenção, sei lá, no passarinho. Aí ela vai falar passarinho. Aí pede de novo para fechar os olhos e para que ela preste de novo atenção nos sons. E aí você vai fazendo isso conforme a aceitação da criança. Então a gente fez aqui, foi super gostoso. E a criança começa a explorar um pouco mais os outros sentidos, né? E acalma bastante. E a outra brincadeira que a gente fez aqui foi de colocar, né, a criança deitada e colocar um objeto, um brinquedo, um ursinho de pelúcia, o que for, na barriga. E aí você pede para ela fechar os olhos e respirar. E aí sentir através da respiração o objeto e o bichinho, o brinquedo, movimentar na barriga dele, né? Então a gente pede para ele fazer isso, e aí obviamente que isso vai depender do quanto a criança vai aceitar e o quanto de tempo você vai ficar ali interagindo com ela dessa forma. Mas o legal foi que daí meu sobrinho terminou e ele falou assim: ai, nem é tão tédio assim meditar. E aí eu tava super animada pra ele vir aqui comigo hoje, mas ele dormiu. Então, da próxima vez, quem sabe eu consigo trazer ele. A gente faz algumas outras brincadeiras e tudo mais. Ok? Pessoal, eu fiz uma enquete sobre o medo, né? Sobre essa situação, se as pessoas estavam com medo disso tudo que estava acontecendo. E foi interessante. O resultado eu até publiquei aí, que a maioria, né, em torno de 55% das pessoas estão com medo e o resto não, né, 45% não. E aí esse é o tema que eu trouxe hoje para nossa conversa, né, sobre o medo. Então, o medo, ele é uma sensação que todos nós temos praticamente o tempo todo na vida, e ele é super natural. A gente sente medo do fracasso, a gente sente medo do sucesso, a gente sente medo de ficar sozinho, medo de perder um ente querido. Isso é natural, isso é parte da nossa condição humana de ser, né? E que muitas vezes a nossa reação secundária a isso, a esse medo, é de negar o medo, ocultar, sentir vergonha de sentir medo, né? E demonstrar esse medo, ou assumir para nós mesmos. E isso faz com que a gente torne esse comportamento mal adaptado, né? E muitas vezes a gente tem basicamente duas formas de agir, né? Ou passivamente, no caso a gente se torna, vamos dizer assim, você evita de qualquer forma a situação, você evita enfrentar, né? Ou você se torna muito agressivo, secundário àquela insegurança que você está sentindo. E isso mostra um pouco, né, de tudo isso que a gente está vivendo nessa situação. Algumas pessoas muito depressivas, passivas e tristes e fechadas, não querendo conversar sobre o assunto, e outras mais agressivas, né, o humor mais afetado e tal. E isso tudo faz com que, né, eu tô falando tudo isso justamente para vocês entenderem como o mindfulness pode ajudar a gente nessa circunstância. Então, o que acontece? Quando eu tenho, né, esse comportamento mal adaptado, muitas vezes esse processo crônico, né,
faz com que a gente vá negando as nossas emoções e as nossas sensações. Então a gente vai deixando de entrar em contato com determinadas situações para que você não acesse aquela sensação. E isso faz com que a gente vá se afastando de nós mesmos ao longo da vida, né? E isso a gente pode chamar de ansiedade crônica, né? E ter algum problema quanto a isso ao longo da nossa vida. Então, o Mindfulness, ele tem como proposta a gente trabalhar nesse processo da ansiedade. Porque quando a gente fala medo, o medo, ele é uma sensação, ele é um estado quando você está diante de uma circunstância real, né? Então, por exemplo, você está tendo uma parada respiratória. Naquele momento, você está diante de uma causa real. Isso é medo, né? Mas quando você tem um medo que a gente chama de reviver uma situação ou de estar novamente ou de perder uma situação que não é real, é chamado de ansiedade. Então a gente consegue lidar com isso através dos estímulos das sensações, entrando em contato com os nossos sentimentos, com os nossos padrões de pensamentos, e isso vai nos trazendo novamente próximos da nossa essência, ao nosso padrão de reatividade, né? E isso ajuda a gente a amenizar um pouco essas respostas, né? Então, esse é o nosso objetivo através do Mindfulness, é se aproximar de fato, né, das nossas sensações, enfrentar um pouco mais, reconhecer tudo isso como uma condição humana, né? E isso faz com que a gente faça as pazes, né, com nós mesmos. Então, esse é o nosso caminho. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer e aceitar todos esses sentimentos, esses pensamentos que estão aí presentes, como algo que é legítimo, é digno desse momento. Então não precisa negar, a gente não precisa evitar. E nem sair falando para todo mundo, estou com medo, estou ansioso, não é isso. Mas você reconhecer em você mesmo, através das sensações, dos padrões de pensamentos que estão surgindo e das emoções, faz com que você se aproxime então da realidade. E aí você consegue trabalhar isso. E a meditação é uma das formas que a gente tem para amenizar um pouco toda essa questão da ansiedade. Então, vários estudos foram realizados, estão sendo realizados em prol desse objetivo, demonstrar o benefício então do Mindfulness nesse estado ansioso, nesse estado aí que a gente pode melhorar, ok? Então, qualquer dúvida, por favor, escreva, vamos interagir comigo. Porque esse negócio de eu ficar falando aqui, depois ninguém fala nada, eu não gosto. Eu gosto de uma coisa mais horizontal, que a gente troque informações, ok? Mas então nossa proposta não é nenhuma aula, que eu acho que tá cheio de aula por aí, mas é a gente tocar em assuntos, pincelar em assuntos e trazer um pouco de esclarecimento em relação aos benefícios do Mindfulness para vocês, ok? Então vamos iniciar nossa meditação da noite e vamos então sentar num lugar onde você se sinta seguro, confortável, fechando seus olhos. E vamos tranquilizando um pouco a nossa mente, acalmando um pouco os nossos pensamentos. Saindo um pouco do nosso modo fazer e entrar um pouco no nosso modo ser. E agora, neste momento, eu convido você a olhar para os seus pensamentos e tentar identificar os seus padrões de pensamentos. Onde você está neste momento? O que você está pensando? Ou então fique em silêncio e deixe o seu pensamento aparecer. Você não precisa forçar um pensamento, deixe ele surgir e apenas observe.
Tente perceber se esse pensamento está no passado, no futuro. Sem julgar o pensamento, apenas tente identificá-lo. E deixa que surjam outros pensamentos. Acolha todos os pensamentos que surgirem e identifique. Agora leve a sua atenção de forma gentil e lenta para a sua respiração. E observe qual é a parte do seu corpo que mais se movimenta conforme você respira. Cada respiração é um instante novo na sua vida. É um momento único e inédito. Então assista e aprecie cada instante da sua vida. Acompanhe a sua respiração do começo até o fim dela. E veja como você interage com o meio ambiente a todo momento. Você se mistura, parte do meio ambiente é você e você é parte do meio ambiente. E aos poucos nós vamos voltando, trazendo nossa atenção
para o ambiente em que estamos, o local onde você está sentado. E aos poucos você pode ir abrindo seus olhos. Espero que você esteja bem e que essa breve meditação tenha feito bem a você. Se você puder interagir agora comigo, escrevendo sobre a identificação dos seus pensamentos. Se no momento da meditação você identificou a maior frequência dos pensamentos no futuro, daqui a pouco, ou em coisas que já passaram. E se isso não foi possível durante a meditação, tudo bem. Mas tente ao longo do seu dia, às vezes, dar uma espiadinha nos seus pensamentos, observar como é que estão e perceber quais são os seus padrões de pensamento. A maioria das vezes, no que você está pensando. Traz para a consciência isso, porque isso vai te ajudar muito nesse processo. Ok? Então eu gostaria muito de agradecer. Essa é a sensação que eu estou tendo neste momento. Agradecer muito a sua presença. Eu desejo que você tenha uma ótima noite, que você durma bem. E até amanhã. Mais um dia, pessoal. Vamos que vamos. Obrigada. Eu vou tentar assim, Elis, fazer amanhã cedo. Deixa eu virar aqui. Vou tentar fazer amanhã às 10 horas e vou salvar a live. Vamos ver se eu consigo, mas é legal fazer com as crianças. Obrigada, Bru. Obrigada, Bá. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Max. Muito bom. Muito bom ter vocês por aqui comigo. Uma ótima noite, então. Um beijo. E se observem, veja onde nossos pensamentos eles estão na maioria das vezes, em que frequência, em que momento do dia, ok? Beijos a todos e obrigada.